A política xenofóbica de Donald Trump gerou um conflito sem precedentes na região de Los Angeles, no estado da Califórnia. Depois de uma semana de batidas policiais sucessivas para localizar e deportar os imigrantes, milhares de manifestantes foram às ruas para protestar contra o governo dele e o Serviço de Imigração e Alfândega. O Trump respondeu, como de costume, dobrando a aposta. Enviou 700 fuzileiros navais e 4.000 soldados da Guarda Nacional para reprimir os protestos. Como resultado, Los Angeles virou palco de uma batalha campal, que já se espalha por outras cidades do país. Tem um pano de fundo político que explica a medida extrema do Donald Trump. O governador da Califórnia é o democrata Gavin Newsom, um notório crítico do atual ocupante da Casa Branca. O Newsom usou as redes sociais para chamar o envio das tropas de uma fantasia tresloucada de um presidente ditatorial. Sexta-feira, 13 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai olhar para o cenário internacional, para os protestos. Quem vai ajudar a gente a entender esse cenário é o professor Marcos Cordeiro Pires, que é professor de Economia Política Internacional da Unesp. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela. Eu agradeço o convite do ICL e participar em detalhes. É uma honra poder ajudar a compreender uma temática tão complicada quanto essa. Bota complicada nisso, professor. Eu acho que a gente pode começar tentando entender o interesse do Donald Trump, que é algo que tem sido apontado por muitos especialistas e também pela população que está acompanhando tudo, sobre esse interesse em militarizar, o país, né? Por que mandar a Guarda Nacional para as ruas, como tem sido feito? Acho que isso é uma especificidade desses protestos que estão acontecendo e que a violência escalou muito rápido. Gabriela, a gente deveria dar um passo atrás, né, para compreender como que essa temática do imigrante consegue mobilizar uma parcela importante da sociedade dos Estados Unidos. Como qualquer governo de direita e que trabalha com a mentira como principal matéria-prima, o imigrante ele acaba sendo responsabilizado por todas as mazelas da sociedade, pela crise econômica, enquanto se desvia o foco daquilo que é o principal, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o fato de que a política de globalização ela excluiu uma parcela muito importante da sociedade dos Estados Unidos. Então, o tema imigrante ele é utilizado não só nos Estados Unidos, mas em todo canto onde a direita tem ascendido ultimamente, no sentido de, no primeiro momento, né, vilanizar o imigrante, num segundo momento, desumanizar o imigrante. Então, quando Donald Trump utiliza a Guarda Nacional e também ameaça, ou já vai enviar 700 Mariners para Los Angeles, ele, de um lado, ele está rasgando toda a lógica constitucional do país, porque não tem uma situação de emergência que justifique a intervenção federal, mas, por outro lado, ele tem interesse muito claro de escalar o conflito, porque ao escalar o conflito ele consegue mobilizar a sua base, ele consegue esconder a frustração relacionada com a política de tarifas que ele impôs no dia 1º de abril, e ele consegue ameaçar, né, todos os demais. De fato, é a instituição de uma política de terror. E a gente sabe que o terror ele é pior do que a própria ação. Porque quando você é submetido a uma ação de violência, depois que passa, você consegue relaxar. Uma situação de terror como essa que está sendo imposta,
é algo que permanece 24 horas por dia no meio daquele grupo que pode ser extraditado ou no meio dos familiares que podem ter um de seus entes extraditado. Então, o terror é uma tática muito importante para manter a mobilização da extrema-direita e para que o Donald Trump ele fuja de temas mais espinhosos, principalmente relacionados à economia. Muito bem, professor. Aí eu volto a te perguntar, agora sim, a respeito da lei da insurreição, porque o senhor falou sobre o interesse, claro, né, do Donald Trump de instaurar o caos. Eu acho que todo mundo já, assim, a democracia tem se deteriorado a olhos vistos. Olha, a possibilidade ela é grande, mesmo porque a gente deveria olhar só para o Donald Trump, mas também para o próprio secretário de Defesa. E você perguntaria quais são as credenciais do secretário de Defesa. Ele foi um veterano na guerra do Iraque e depois virou um comentarista da Fox News, né, que tem uma postura que está, na maior parte das vezes, muito longe dos fatos. Então, o objetivo do Tom Hagest, como ministro do secretário de Defesa dos Estados Unidos, é justamente apoiar a própria lógica do Donald Trump. Né? O Donald Trump, nesse mandato, ele tem escolhido pessoas não pela sua capacidade ou pela sua experiência, mas por sua lealdade. Então, o temor de se utilizar uma lei de insurreição por parte do secretário de Defesa, ele está sendo colocado. Agora, o problema grande é saber onde estará, dentro da institucionalidade norte-americana, aquele setor que vai trazer esse tipo de exceção para dentro das regras do campo constitucional. E a gente observa que muitas das políticas do próprio Donald Trump, por exemplo, como a retirada de status legal de imigrantes da Venezuela, do Haiti e da Nicarágua, passou recentemente na Suprema Corte, que, por sua vez, tem uma maioria de 6 votos conservadores contra 3 não tão conservadores. Então, a gente vai olhar a própria característica do secretário de Defesa, que vai levar a cabo todas as políticas do Donald Trump. A gente tem, por exemplo, também, acho que vale a pena a gente trazer especificamente o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, porque ele chegou até a ser ameaçado de prisão pela administração do Donald Trump. E a gente está vendo a situação, os protestos escalarem para outras cidades também, para outros estados. Em alguns casos, a gente tem autoridades à frente das cidades, né, e dos estados que são democratas. E isso já se coloca, claro, também como uma oposição. Mas eu acho que é simbólico a gente olhar para o Gavin Newsom, porque ele tem se colocado muito frontalmente contra a administração do Donald Trump e a política anti-imigração também. Ele consegue e tem força, olhando para o cenário como ele está se desenhando, com os protestos crescendo para outros lugares também, professor, para pressionar a administração Trump ou até interromper, minar essa política anti-imigração do governo Trump? Olha, em primeiro lugar, vale a pena considerar que a Califórnia é o país que tem mais imigrantes. Sim. Então, em termos percentuais, aproximadamente 40% da população da Califórnia, do estado como um todo, é de origem latino-americana. E também uma parte de asiáticos. Então, é um ponto crucial, né, para o Donald Trump encurralar a Califórnia, né, justamente por ser aquilo que é o jeito de ser do californiano, é justamente o antípoda do jeito de ser de alguém de Utah, ou alguém do Alabama, ou alguém do Louisiana. Né? Então, é sintomático, né, a utilização da força na Califórnia. A liderança, né, do Gavin Newsom, ela está sendo paradigmática do ponto de vista da resistência. Né? Porque nós poderíamos pegar um outro estado ou uma outra cidade que também tem
uma grande população de imigrantes, como o estado de Nova York, a região metropolitana de Nova York e New Jersey, a gente observa que o prefeito da cidade de Nova York, ele se recusa a fazer qualquer tipo de política em defesa dos imigrantes, porque aparentemente, olhando de longe, esse prefeito que sofre um processo criminal de corrupção, de receber dinheiro de outros, de governos estrangeiros, ele fez um acordo com o judiciário e parece que a contrapartida é ele fechar os olhos para a política federal dentro da cidade de Nova York, onde tem muitos imigrantes. Então, esse é um ponto a ser considerado. Outra questão é a capacidade de mobilização das pessoas. A gente está acompanhando aqui no nosso Instituto Nacional de Estudos nos Estados Unidos que no sábado, é o Dia da Bandeira nos Estados Unidos, pela primeira vez um governante vai fazer uma parada militar. Né? Então, Donald Trump vai fazer uma parada militar, algo que não é comum no país. Mas, por outro lado, os movimentos sociais eles estão organizando em diversas cidades dos Estados Unidos um dia para afirmar que nos Estados Unidos não tem rei. Então, são esperadas mobilizações também no país inteiro. Então, existe essa capacidade de mobilização. Agora, a pergunta é, nesse momento, né, enquanto que a maior parte das pessoas ainda não sofreu, né, os impactos inflacionários, ou o tema migratório é muito distante para uma parcela grande da população, então, enquanto essa população não sofrer os efeitos, por exemplo, de uma recessão que se avizinha, da quebra de cadeias produtivas, de um processo inflacionário que todos os analistas mostram que vai ocorrer em poucos meses, parece que essas mobilizações agora elas vão cair exclusivamente no campo de quem já é contra o Donald Trump. Não avança para além desse campo. Então, quem é progressista e quem já votou na Kamala Harris, com certeza ele é mais propenso a se mobilizar contra as arbitrariedades. Né? Agora, a grande questão é de como saber, né, como que os problemas criados pelo governo Trump vai se refletir naquela parcela que se move no eleitorado mais centrista, que em um momento pode estar próximo do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Esses 10% são cruciais para imaginar o rumo da política americana mais adiante. E um último ponto nesse aspecto que eu gostaria de salientar que é o fato de que nós vivemos momentos anormais. É o momento em que a mentira, a utilização de algoritmo, a desumanização de outras pessoas, né, e principalmente dos mais pobres, dos latino-americanos, dos haitianos, dos palestinos, nesse momento, a mentira ela cria narrativas que impedem as pessoas de olharem minimamente a realidade, que impedem as pessoas de olharem o outro com compaixão. Porque no momento em que, no caso, a gente poderíamos pegar o caso dos haitianos, durante a campanha eleitoral, no único debate que ocorreu com Kamala Harris, o Donald Trump ele levou, né, para 70 milhões de pessoas uma fake news de que os haitianos estavam comendo cachorros ou animais de estimação na cidade de Springfield, em Ohio. Aí a gente pergunta assim, como furar essa bolha? Né? Como compreender, né? Como fazer essas pessoas saberem o tanto que elas são manipuladas. Né? E é um problema que se tem nos Estados Unidos, que tem na Grã-Bretanha. Estamos vendo essas últimas 3 noites ocorrendo na Irlanda, em que centros de imigrantes estão sendo queimados pela extrema-direita. E a gente vai olhar isso na França, Alemanha, Itália, aonde a mentira prevalece. Né? E no Brasil não é diferente. É só olhar a indiferença da maior parte da população brasileira da tragédia que acontece com as famílias palestinas
na faixa de Gaza e também na Cisjordânia ocupada. Sem dúvida, professor, acho muito importante essa sua fala. E quando a gente olha para o cenário das eleições nos Estados Unidos, agora, no passado recente, apesar dessa campanha extremamente xenofóbica do Donald Trump, desde o início ele deixava muito claro qual que seria a sua política. Acho que talvez ninguém imaginasse o quanto que iria escalar, como o cenário que a gente está vendo agora, mas que era uma clara política, uma campanha anti-imigrante, isso está dado, né? Um dado da realidade. Ainda assim, ele teve um desempenho muito bom entre homens latinos, né? Pegando esses dados em 2024, ele conseguiu 45% dos votos desses eleitores. E em 2020, né, contra 32% em 2020. Então, vale a pena a gente olhar esses números para trazer para essa conversa. Como é que essa violência que a gente está vendo nos protestos, professor, se relaciona com a opinião pública dos Estados Unidos, né? Isso inflama a base do Donald Trump, levando em conta também esses dados que a gente está olhando? Bom, Gabriela, uma coisa importante é nós considerarmos como é feita a publicidade eleitoral hoje em dia. Então, a publicidade eleitoral ela é feita por meio de nichos. Então, você identifica determinado tipo de preconceito dentro da sociedade, né, ou de descontentamento, e toda a publicidade ela é direcionada, né, para aquele mal-estar que o indivíduo ou grupo de indivíduos está sentindo. Pois bem, no caso dos latinos, né, e aí eu estive no México recentemente, conversando com professores da Universidade do Arizona, a grande questão que eles apontaram, principalmente para o homem latino, né, é o fato de que ele está sofrendo bastante com a inflação, as hipotecas aumentaram muito de valor por conta da política de juros do Federal Reserve. O outro ponto que na propaganda ela se volta direcionado para o homem latino cis, né, dizendo que as políticas não são para ele, né, são para as minorias. E esse tipo de publicidade que foi muito reforçada criou esse tipo de fenômeno. Isso pensando, por exemplo, num estado como o Arizona, onde a maioria dos latinos votaram pelos democratas. Por outro lado, a gente vai olhar a população latina na Flórida, né, e parcialmente no Texas, em que a questão econômica também foi colocada e onde foi martelada uma campanha anticomunista, esse é o termo, associando a candidatura democrata ao comunismo, socialismo, tomar propriedade, atentar contra a liberdade e tal. E uma coisa muito interessante nessas eleições, eu imagino que seja a cabeça de um venezuelano de direita, porque ele votou no Donald Trump, né, e o Donald Trump é aquele que retirou o status especial que esses migrantes tinham dentro dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha a forma como é feita a campanha, a gente vai compreender, por exemplo, esse tipo de reação. E o último aspecto é o fato de que, né, isso é muito comum, e aí os nossos espectadores poderiam se lembrar do filme Gangues de Nova York, né, que é aquela disputa entre aqueles que já estavam há muito tempo no território com relação a uma nova onda de imigrantes. Então, quem está estabelecido, quem está com um emprego, quem tem um determinado salário, mesmo sendo imigrante, ele se vê ameaçado por uma oferta muito grande de mão de obra, né, e que ele não quer abrir mão do seu, abre aspas, entre aspas, privilégio relacionado à sua condição de imigrante legal. Então, muitos desses migrantes legais que já estão lá, que já têm documento, que têm direito a voto, eles se recusaram a defender qualquer tipo de política que pudesse legalizar os indocumentados
e mesmo aquelas crianças que estão sob a proteção da lei DREAM, né, que durante o governo Barack Obama deu uma permissão para que essas crianças, mesmo sem documentos, pudessem frequentar a universidade e pudessem ter acesso a bens públicos, a serviços públicos. Então, esse último aspecto é interessante, né, que é esse tipo de comportamento de gado e bastante egoísta da espécie humana. Professor, eu também queria que a gente olhasse um pouco para onde começou, em Los Angeles, que é esse epicentro, para a gente entender por que Los Angeles atrai tanta gente, tantos migrantes. É a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, né? Então, entender esse motivo e também por ser uma cidade que é santuário, né? E cidade santuário quer dizer que protege os indocumentados, para que eles possam viver a cidade, para que eles possam matricular os seus filhos nas escolas, por exemplo. Aliás, essa questão da educação é um ponto muito importante, né? Porque a gente teve alguns casos de denúncias de agentes do ICE que foram atrás de pessoas que estavam em formaturas, enfim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tem uma questão para a gente refletir sobre os latinos nos Estados Unidos. A gente já ouviu a história, né, e é bem interessante, de que existem, abre aspas, imigrantes nos Estados Unidos que nunca cruzaram uma fronteira. Né? O que quer dizer isso? Que as fronteiras mudaram e colocaram dentro da soberania dos Estados Unidos enormes populações de origem latino, hispânicas, mexicanas, na Califórnia principalmente, Novo México, Nevada, Arizona, e Texas. Né? Então, muita gente dali você não poderia chamar de imigrante porque eles nunca saíram dos seus locais. Mas especificamente a Califórnia. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, é o estado que tem uma das maiores rendas per capita, tirando aqueles estados pequenininhos que ficam no Nordeste, como Maine, Vermont, né? Estado grande, com maior renda per capita, a Califórnia, tem um setor pujante na indústria de comunicação, ou seja, o jeito californiano, né, específico, ele passa para todo o país e para o mundo por meio do cinema, do audiovisual da Califórnia. A Califórnia também abriga, né, uma parte muito grande das empresas de altíssima tecnologia. A Califórnia, ela está na borda com o México, e muitos, né, dos migrantes que vivem na Califórnia, né, documentados ou não, eles têm um papel muito importante na remessa de dinheiro para suas famílias que estão no México. Então, olhando a conjuntura norte-americana, a Califórnia, em tese, seria esse ambiente mais democrático, mais livre, comparado, por exemplo, com os estados que estão do lado, como o Utah, ou mais adiante, como o Texas. E aí entra a questão simbólica. Porque se os Estados Unidos conseguirem colocar, né, o estado mais rico, o estado mais populoso dos Estados Unidos, se o Donald Trump conseguir colocar de joelhos o estado mais rico, o estado mais populoso dos Estados Unidos, né, ele vai se sentir com um mandato de fazer tudo sem nenhuma contestação em outras partes, né, do país. Né? Então a gente poderia considerar na costa oeste Oregon e Washington, mas nós poderíamos reproduzir uma situação similar em estados como Nova York, New Jersey, Illinois, a Virgínia ou o próprio Washington DC, onde tem uma cabeça mais arejada de populações que são mais integradas, né? Não apenas com outras pessoas, mas também com a própria economia mundial.
E eu acho que vale a pena a gente dizer que Los Angeles, por exemplo, é o que a gente chama de cidade santuário, mas a gente pode, conforme a administração, né, professor, isso pode mudar o cenário. Então, as pessoas se encontram nessa situação de vulnerabilidade. Hoje, a Califórnia é um estado que é muito forte essa questão da imigração, e acho que é muito simbólico também que diversos prefeitos locais estejam se unindo nesse momento para tentar pressionar o Donald Trump. E acho que a figura do Gavin Newsom, como a gente disse, também tem essa presença para pressionar, né, para ir contra justamente resistência contra essa política anti-imigração do Donald Trump. Para a gente fechar, acho que é bastante diferente, claro, a política do Donald Trump em relação à do governo Biden. No entanto, ainda assim, os democratas, não é que eles têm um histórico de proteger os migrantes, né? Já existia uma política de deportação no governo Biden. O que difere, professor, em relação ao que a gente está vendo agora? É a forma que é mais agressiva? A escala agora está maior? Enfim, o que você observa? Um ponto para a gente lembrar é que esse tema migratório ele foi muito explorado no período de 2002 a 2024. Basta lembrar que o governador do Texas organizava viagens de ônibus para levar milhares e milhares de imigrantes indocumentados para estados como para Washington, D.C., levaram para Nova York, levaram para Illinois, ou seja, eles politizaram bastante essa temática, né, com aquelas caravanas de imigrantes. Do ponto de vista prático, né, você tem toda a razão de que, em muitos aspectos da política dos Estados Unidos, do governo Biden, não difere essencialmente da política do governo Donald Trump. Mas tem uma coisa distinta que nós podemos salientar que eu havia dito no primeiro. Porque o Donald Trump não tem por objetivo resolver nenhuma questão da imigração. Ele sabe, por exemplo, que ele não vai cumprir a meta dele de mandar 11 milhões de imigrantes embora, nem 1 milhão de imigrantes embora. Isso aí é mentira. Uhum. Mas ele é muito bom para criar o terror entre as pessoas. O terror, por si só, ele já é uma coisa tão ruim quanto a ação física. Então, aterrorizar o imigrante é um recado para quem está dentro, mas também para impedir a ida de novos migrantes para pedir asilo nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é o tom, né? O ambiente de terror, um ambiente que muitos colegas nossos do NCT e NEU chamamos de que o ICE, né, ele funciona efetivamente como uma Gestapo ou uma tropa de assaltos. Não dá para melhorar, né, o adjetivo. Ou é uma Gestapo ou uma tropa de assalto. Né? E as delações, né, elas, da forma como estão sendo utilizadas, faz muita referência ao que aconteceu na Alemanha no período da década de 1930. Professor, quero muito agradecer, professor Marcos Cordeiro Pires, foi muito esclarecedor conversar com o senhor. Um grande abraço, muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela, pela oportunidade. Estou às ordens, né, e mando um abraço agora para a sua, para a nossa audiência. Com certeza, professor. Até uma próxima oportunidade. Aproveito esse cenário que a gente está falando nos Estados Unidos, é um tema de pesquisa do professor Castro Rocha, então quero reforçar esse convite para você. A gente estava falando sobre como Donald Trump tem sido um agente do caos. O nome da aula do professor Castro Rocha, coincidência ou não, é A Semente do Caos. Uma oportunidade para a gente olhar para o Brasil, para a gente olhar para outros exemplos no mundo também e aprender
com ele. O professor Castro Rocha vem com a gente nessa aula que é aberta, é online, nesse domingo agora, dia 15 de junho, 8 horas da noite. Vale a pena fazer a sua inscrição gratuita em detalhesicl.com.br. Você só tem que deixar o seu e-mail e a gente te avisa todos os detalhes, quando a aula vai começar. Pode pegar lá no seu domingo à noite, aquele momento de relaxar, de poder abrir a mente também para estudar. É um momento importante para a gente ficar ligado nesse segundo semestre de 2025. Vai ser muito importante a gente poder aprender com os ensinamentos do professor Castro Rocha. Vamos nessa, então. Agora tem Mercado e Investimentos com a Débora Maganha e com o Diego Carvalho. Na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes. A gente está de volta na segunda-feira nas plataformas de áudio, também além do YouTube. Obrigada, até semana que vem. Ele é, sem dúvida, o intelectual que mais estuda a extrema-direita no Brasil. Lê todos os livros, as postagens, não só aqui do Brasil, mas também dos que inspiram as pessoas que estão aqui no Brasil. E desvendou o plano secreto em curso para semear o caos no Brasil. Estamos falando de João César Castro Rocha, que vai dar uma aula inédita e exclusiva para desvendar pela primeira vez o plano secreto em curso da extrema-direita no Brasil. A aula vai acontecer no dia 15 de junho, um domingo, às 8 horas da noite. Vai ter o título A Semente do Caos. Não perca essa aula e participe desse enfrentamento com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.